dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 13 de abril de 2023. Nós estamos nas oitavas de Páscoa e mais um dia o Senhor nos dá. Por isso, devemos nos alegrar em sua presença. Seja bem-vindo mais essa live em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã Cilei Lima, Deus abençoe. Um bom dia para a senhora. Luciana Carvalho, um bom dia. Amém? Para todas e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Que o seu dia seja abençoado. Amém? Meu amigo Ramon Martins, o Senhor te abençoe nessa manhã em nome de Jesus e que nós possamos viver o melhor dia de Deus para a nossa vida. Amém? Minha querida amiga Dora, o Senhor é contigo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos em nome de Jesus. Hoje o Evangelho que nós estaremos meditando é a continuidade do Evangelho de ontem. Lucas 24, a partir do versículo 35, tá bem? Lucas 24, 35. Isaura de Jesus, um abraço, minha querida, Deus te abençoe nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Tá o óculos, irmãos, é melhor. Então os dois contaram-lhe o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas lhe disse: por que vocês estão assustados? E por que surge dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toque em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por isso, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e comeram na presença dele. E a seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu hei de falar, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhe disseram: assim está escrito que o Cristo tinha que de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Cleide Luiza, o Senhor te abençoe nessa manhã. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo as oitavas de Páscoa, que são 8 dias após a Páscoa. Nós começamos meditando ontem sobre o Evangelho do Senhor quando Jesus acompanha aqueles homens no caminho de Emaús. Jesus ele continua acompanhando aqueles homens no caminho de Emaús,
primeiramente, eles não reconhecem Jesus, mas ao partir do pão, quem já teve uma experiência com ele, reconhece. Nós lembramos também que eles, ao término da ceia, retornam para Jerusalém para relatar tudo o que tinha acontecido. Eu imagino que quando ele começa a relatar aos 11 o acontecido, alguma coisa é gerado no coração deles, né? Eles já tinham a dúvida de Maria Madalena, das mulheres. Eles já tinham a dúvida, querido, por causa do sepulcro. Mas Jesus não é o Senhor da dúvida, Ele é o Senhor da certeza. Coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus não é o Senhor da dúvida, Ele é o Senhor da certeza. Sabe por quê? Porque Ele é. Ele não acha que é, Ele é. Quando Moisés pergunta a Deus como é que ele seria que se apresentar por Faraó, o nome de Deus, Deus falou assim para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Não é o eu você. Não é, amados, o talvez eu sou. É o eu sou. Quem estava se apresentando aqui, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, não era um espírito, era Jesus. Como havia ainda dúvidas, né, no meio do colégio apostólico, no meio daqueles seguidores, assim que aqueles homens terminam, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, Jesus não aparece batendo na porta. Jesus não aparece, amados, vindo no meio do caminho, mandando alguém anunciar. Jesus aparece no meio deles. Isso, para muitos, é aterrorizante. Mas a primeira coisa que Jesus fala para eles é: paz seja convosco. O Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. E por Ele ser o príncipe da paz, querido, a primeira coisa que Jesus sempre vai prezar por mim e por você é a paz. O que é a paz? É a ausência de guerra? É a ausência de lutas? É a ausência de problemas? Não. A paz do Senhor, ou a paz que Paulo fala que excede a todo entendimento humano, que guardará o nosso coração, é mesmo quando eu estou em luta, em guerra, mesmo quando eu estou em conflito, eu não me desespero porque eu tenho paz. Eu posso até me preocupar, mas eu tenho paz. Eu posso até ficar assustado, mas eu tenho paz. Por isso, amados irmãos e irmãs, o que o Senhor nessa manhã fala para mim e para você é: paz seja convosco. É a primeira coisa, amados, que Jesus aplica na nossa vida nessa manhã, é isso. Paz seja convosco. Muito mais do que prosperidade, saúde, dinheiro, carro, o que o Senhor te dá nessa manhã é paz. O que o Senhor quer te dar nessa manhã é paz. Sabe por quê? Porque quando eu tenho a paz de Cristo dentro de mim, quando a paz do Senhor, que excede a todo entendimento humano, é quem me rege, é muito mais fácil você conquistar qualquer outra coisa dessa vida. E mesmo quando eu não consigo conquistar algumas coisas, isso não é o meu fim, porque eu entendo que Deus está no controle da minha vida. Por isso, nessa manhã, paz seja com vocês. O texto vai dizer que aqueles homens ficaram apavorados de alegria.
sabe? Eles ficavam muito felizes, mas estavam com muito medo, porque pareciam que estavam vendo um espírito. Engraçado que eles tiveram essa mesma sensação de espírito, de fantasma, quando Jesus vem andando sobre as águas, porque Jesus não é um homem natural, irmãos. Mesmo quando ele era natural, ele não era natural. Então, o que Jesus faz para tirar o medo daqueles homens? Começa a mostrar os sinais da paixão. Porque quando Jesus ressuscita, e eu acredito pela fé, que até hoje Jesus tem os sinais da paixão. Ele falou, olha minhas mãos, né? A marca dos pregos na mão de Jesus. Olha os meus pés. Jesus começa a mostrar para eles ali que havia um sinal da paixão. Que havia sinal, querido, daquilo que tinha acontecido, mas que não norteava mais a vida de Jesus. Era lembrança, era a marca para mostrar que Jesus passou para nos salvar. Quando aqueles homens olham as mãos de Jesus e os pés de Jesus, eles começam a acreditar. Mas ainda assim, os seus corações incrédulos, a falta do entendimento, tenta impedi-los de receber Jesus. E aí eu paro aqui mais um pouquinho para dizer para você uma coisa. Além de paz, nessa manhã, Jesus quer que você aprenda a lidar com as suas marcas. Sabe por quê? Porque todos nós temos marcas do passado. Todos nós podemos olhar para nossas mãos, para os nossos pés e ver algumas marcas de dores. Só que o que está acontecendo é que nós não conseguimos, às vezes, olhar para essas marcas como marcas de vitória. Passamos, vencemos, glória a Deus. Muitas vezes nós permitimos que o nosso inconsciente, que é atemporal, o que é um atemporal, irmãos? O nosso subconsciente ele é atemporal por quê? Porque não tem tempo. Então, quando você olha para aquela marca com um olhar de tristeza, você sofre de novo aquilo. E por isso tem gente que há 30 anos atrás sofreu um abuso, há 30 anos atrás sofreu uma palavra, recebeu uma palavra que não ia dar certo, que não ia viver, que ia nascer para ser burro. E até hoje aquela pessoa sofre com aquela mágoa. Até hoje aquela pessoa sofre com aquele abuso. Até hoje aquela pessoa sofre, querido, com aquela situação como se fosse hoje. Ei, querido, Jesus quer te curar nessa manhã. Jesus nessa manhã quer tocar no teu cérebro reptiliano. Olha, irmãos, o pastor está se formando em terapeuta, tá? O pastor entrou nesse caminho aí. Por isso que eu estou usando essa linguagem mais figurativa, né, da ciência. Porque o cérebro reptiliano, ele fica bem aqui, ó. E ele é aquilo que registra todas as suas memórias do passado como se fosse hoje. Mas Jesus quer te curar. Jesus deseja que você olhe para as suas marcas e não sinta dor. Jesus fala comigo nessa manhã que existem pessoas que ao olhar as suas marcas ainda sentem dor como se fosse naquele momento. Amados irmãos, as marcas não são para te deixar deficiente pro resto da vida. As marcas do passado é para você entender que você passou porque você recebeu Jesus na sua vida. E se ainda não está curado, é tempo de se curar. É tempo de colocar para fora.
É tempo de receber o novo de Deus. E aí, amados irmãos, mesmo olhando as marcas, eles ficam meio assim. Jesus fala: tem alguma coisa para comer? Olha, primeiro Jesus dá paz, depois Jesus mostra as marcas da paixão, mas ainda assim, Jesus precisa comer. E aí eles trazem pão, peixe e mel. Jesus come para mostrar que ele não era um espírito. Ele estava presente em corpo, alma e divindade. Quando nós vamos cear, presta bem atenção nessa orientação pastoral. Quando o pastor levanta o pão e o vinho, ele fala: esse é o corpo de Cristo. Jesus está presente ali, em corpo, alma e divindade. O pão não se transforma, não é uma mágica, mas Jesus está presente no pão. Jesus está presente no vinho. Porque Jesus, ele deseja se revelar a você de todas as formas. Então, amados, Jesus começa a conversar com eles. E aí o texto vai dizer que o entendimento deles abre. Olha só que interessante. O entendimento deles abre. E aí sim, eles podem entender o Antigo Testamento, os profetas, tudo que se falava do Messias que havia de nascer e morrer pelo povo. Sabe por quê? Porque o entendimento abriu. Tem coisas que você só entende se o Deus abrir o seu entendimento. Peça ao Senhor nessa manhã: Senhor, abre o meu entendimento. Tem coisas que você lê que você não consegue entender na Bíblia, não é verdade? Pede a Deus para abrir o seu entendimento. Tem coisas que você está vivendo e que você não consegue entender. Pede a Deus nessa manhã: abre o meu entendimento. Irmãos, quando Deus abre o nosso entendimento, tudo é mais fácil. Porque às vezes nós somos cegos. Mas Deus nessa manhã deseja abrir o teu entendimento, para que você tenha norte no que você precisa fazer. Que o Senhor nessa manhã, pelo poder do Evangelho transformador, possa nos dar paz, possa nos abençoar e nos curar com as nossas marcas, e que o poder do Evangelho nessa manhã possa nos dar entendimento. O entendimento não é só para o pastor, o ministro. Deus quer dar entendimento a cada um dos seus fiéis, daqueles que buscam o Senhor. Por isso, nessa manhã, peça ao Senhor entendimento e o Senhor te dará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vamos orar nesse momento, amém? Nós vamos orar por todos os enfermos, incluindo o nome da irmã Terezinha. Irmã Terezinha é uma serva do Senhor, da igreja de Primavera, já bem idosa, mas muito serva, amém? Vamos orar pela irmã Terezinha. Eu queria que você também orasse pelo Tito. Tito é uma criança que está entubada com pneumonia, né? Situação complicada, mas que nós vamos colocar diante de Deus. Deus é que dá a última resposta, né? Nós tivemos um tempo orando pela Maitê, vocês lembram, né? Maitê não, Ana Valentina, que também o Papai do Céu levou para casa, estava com meningite, né? Entubada, mas nós oramos. O nosso dever, irmãos, não é parar de orar.
é orar. Se Deus vai levar para casa, se Jesus vai curar, não importa. Porque o que se concretiza é a vontade de Deus. O nosso dever é interceder. Então nós vamos agora começar, a partir de hoje, né? Vou receber esse pedido de oração ontem à noite. Vamos estar orando pelo Tito, essa criança que está entubada com pneumonia. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença. Queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, revelada, proclamada e explicada. Pedimos ao Senhor nessa manhã que nos abençoe, que verdadeiramente possamos ter paz no meio de tantas guerras, que verdadeiramente, Senhor, possamos viver uma vida que te agrade. Em nome do Senhor Jesus, que possamos olhar para as marcas e não sofrer, mas agradecer. E que em nome do Senhor Jesus, possamos, Senhor, nessa manhã, Deus amado, podermos ter entendimentos abertos. Que o nosso entendimento venha a ser aberto nessa manhã, para entender a Tua palavra. Pai, nós oramos nessa manhã pela irmã Terezinha, que tem passado por esse tempo de vale. Que o Senhor sustente a Tua filha. Se for a Tua vontade, traga a cura divina e total para ela. E que em nome do Senhor Jesus, a Tua vontade se cumpra na vida da irmã Terezinha. Nós pedimos ao Senhor que visite a Tua serva nessa manhã. Oramos pela criança, Senhor, Deus amado, chamado Tito. Deus amado, que está ali, Deus amado, entubado, com pneumonia. O Senhor é o Deus que tem poder de dar vida, Senhor, de restaurar o pulmão daquela criança, para que ela ainda venha, Senhor, ser a alegria de seus pais por muitos e muitos anos. Repreende, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Pai, essa enfermidade maldita que tem assolado nossas crianças. Cobre, Senhor, as crianças com Teu sangue, e que um pingo da gota de sangue de Cristo, do Cristo ressurreto, venha, Senhor, ser derramado ali naquelas medicações aonde, Deus amado, Tito tem recebido, Deus amado, junto com a intubação. O Senhor é o Deus que traz a vida. Por isso nós profetizamos, Pai amado, sobre a vida dessa criança a cura. Em nome de Jesus. Senhor Deus amado, oramos por todos os enfermos, por todos os enlutados. Oramos pelas escolas, pelas creches. Oramos pelas nossas crianças. Oramos pela igreja perseguida, Senhor. Oramos, Pai amado, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações ou por quem nós somos obrigados a orar. Que o Senhor nessa manhã traga o sustento, que o Senhor nessa manhã traga, Deus amado, a força essa que vem dos céus. Pedimos assim a Tua bênção, em nome de Jesus, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Amados irmãos e irmãs, lembrando, que sexta-feira é o dia que nós iniciamos o nosso curso. Já coloquei as datas lá no grupo. Você que deseja participar é só nos procurar pelo link, pedir o link para você entrar no grupo, porque lá no grupo tá todas as informações. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa meditar nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Recebamos a bênção do Senhor e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo ressurreto dos mortos e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora, ao vivo, aqueles que verem mais tarde, e não somente hoje,
mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você saia norteado nessa manhã pela palavra de Deus. Paz seja convosco.